Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos nessa noite com a graça e paz em nome de Jesus. E cumprimento aos nossos irmãos do YouTube com a graça e paz. E os nossos irmãos do Facebook com a graça e paz em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Lembrando que hoje é a segunda parte sobre o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Amém? Hoje é a segunda parte para a glória de Deus. Você que assistiu a primeira, assista a primeira e a segunda para você entrar numa conclusão. O sol se converterá em treva e a lua em sangue. Aleluia, louvado seja Deus. Pega a sua Bíblia aí. Aleluia. Pega a tua Bíblia aí. Vamos abrir ela no livro de... Aleluia, livro de Atos. Louvado seja Deus. Atos capítulo 2 e versículo de número 20. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 2 e versículo de número 20, para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aleluia. Aqui nós vemos que Paulo falando aqui, Pedro falando aqui em Atos, capítulo 2, versículo 20, aleluia, que o sol se converteria em trevas e a lua em sangue, antes que chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, entre os judeus, eles falavam em metáfora, porque eles sabiam que o Senhor, aleluia, viria para voltar, para buscar o seu povo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. Aqui ainda é Pedro falando, aleluia, para o povo, aleluia, o qual estava ali reunido naquele lugar, o qual veio o Pentecoste, o qual foi onde estavam todas aquelas pessoas, e todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E ali eles falaram em línguas conforme a sua própria língua, né? Aleluia, louvado seja Deus. E nós estamos falando do sol se converterá, ou seja, era notório entre eles, aleluia, falar em metáfora, ou seja, em símbolos, em significado, ou seja, em também figuras entre eles, o qual nós hoje, aleluia, temos a palavra e temos o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui no livro de Atos fala que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, aleluia, até o quê? Até chegar o grande dia glorioso do Senhor. Ou seja, Pedro falando para o povo, aleluia, em nome de Jesus. Falando para aquele povo. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, também diz, aleluia, que o sol se converterá, aleluia, em trevas e a lua em sangue, está em Mateus 24, 29. Depois dos grandes dias da aflição daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Aleluia. Entre eles, entre os judeus, Jesus no meio dos judeus, entre eles, era falado em metáfora. Entre eles sabiam e que viria um dia que aconteceria algo sobre aquele povo. Um algo terrível, um algo que ninguém desejava passar. Mas, aleluia, entre eles era notório falar em metáfora.
Ou seja, que no dia da segunda vinda do Senhor, olha aí para você ver, Mateus 24, 29, fala a segunda volta dele, quando ele voltou a segunda. Aqui está falando da segunda volta, que ele já veio, já voltou. Aleluia. Então ele estava falando que viria o final para aquele povo. O povo ia passar por uma grande tribulação. O povo ia passar por uma grande perseguição. O povo ia passar, aleluia, por momentos difíceis, mas o Senhor viria para aquele povo a segunda vez. Hoje nós somos o povo gentil reinando em vida no reino de Deus. Aleluia. Vamos ver na palavra do Senhor, que diz no livro de Mateus 24, 29. Para nós entender, na Bíblia, diz a palavra: e logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda a tribo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. 31. E ele enviará aos seus anjos com o ruído clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, uma outra extremidade dos céus. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. 33. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. 34. Em verdade eu vos digo, que não passarás esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui é Jesus falando em verdade, que não passaria aquela geração, não a nossa. Jesus estava falando nos dias de sua carne para aquele povo. O quê? O sol escurecerá. Mas o quê? A sua segunda vinda. Ele estava falando que na sua segunda vinda, que não passaria aquele povo sem que aconteça todas estas coisas. A parábola das vinhas. Tudo. Jesus estava falando com aquele povo. Jesus estava falando entre eles, entre os judeus era notório falar em metáfora, porque eles entendiam a sua língua. Entre eles sabiam o que estava acontecendo, o que Jesus estava falando, eles sabiam. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor sabia que eu mudaria. Graças a Deus. Amém? Aleluia. Então era notório entre eles falar em metáfora, ou seja, em figuras, porque entre eles havia um modo deles se comunicar e entender o que viria com aquele povo. Jesus estava falando da sua segunda vinda, que não passaria aquela geração sem que acontecesse ele voltar a segunda vez. Hoje ele vai voltar a terceira. Onde está falando na Bíblia que vai voltar a terceira? Ele já voltou. Aleluia. Então vamos ler um versículo na palavra do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Louvado seja Deus. Graças a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 12 e versículo de número 1 e número 2.
E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, e tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa e 12 estrelas sobre a sua cabeça. 2. E estava grávida e com dores de parto, e grávida com ânsia de dar à luz. Aleluia. Aqui também fala em metáfora. Entre os judeus, aleluia, eles entendiam o que era essa mulher e este dragão que está na palavra do Senhor. E nós vamos ver, aleluia, aqui, o qual fala que a grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Aleluia. Nós vamos ver quem era esse, quem era essa mulher e o dragão. Na Bíblia, na palavra do Senhor. Livro de, aleluia, Malaquias. Louvado seja Deus. Livro de Malaquias. Capítulo de número 4. E versículo 1 e 2. Diz a palavra. Porque eis que naquele dia vem ardendo como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir sobre os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz e nem ramo, diz a palavra. 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro. Amém? Então, neste dia, qual dia? O dia do Senhor, o dia ardente como uma fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem a impiedade serão como a palha, e no dia em que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz e nem ramo, diz a palavra do Senhor. Então, é bem claro a palavra. O dia do Senhor era para aquele povo, a segunda vez, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ver o que diz em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 7, diz a Bíblia. Então disse-me, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e orações, pelo pecado não quiseste, e nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. 9. Então disse, eis que aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, tira primeiro a lei e estabelece o segundo, a graça. Aleluia. É o que diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ver um versículo na palavra do Senhor. No livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Aleluia. E versículo de número 1. Aleluia. Graças a Deus. Joel, capítulo 2 e versículo 31
e 32. Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 31 e 32, diz a Bíblia: e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aleluia. Então, entre eles era uma metáfora, eram falados de uma forma que eles entendiam que Jesus ele ia voltar, que a coisa ia ficar feia, que a coisa ia ficar estreita para aquele povo. Ia haver uma grande perseguição sobre o povo de Israel. Como aconteceu e como foi. Aleluia. Antes do Senhor voltar, o povo passou por uma grande tribulação. Colocaram fogo em Jerusalém. Aleluia. Foram perseguidos. Foram mortos. Aleluia. Em espada. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vamos ver um versículo na palavra do Senhor em Hebreus. Capítulo de número 12. Versículo 26. Hebreus 12, 26 em diante. Diz a palavra do Senhor: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anuncio, dizendo: ainda uma vez comoverei, e não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Então, o que acontece? O reino de Deus, ele não pode ser abalado. E nem querendo tentar fazer, não pode ser abalado. Diz a palavra do Senhor: porque nós retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É um fogo consumidor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver lá um versículo na palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 1. E versículo de número 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz a palavra: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Jesus ele nos tirou da potestade. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transportou ou não transportou? Transportou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 8. Só mais esse versículo. Romanos, capítulo de número 8. E versículo de número 1. Diz a palavra: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, e me livrou da lei e do pecado da morte. Livrou ou não livrou nós da lei?
Livrou. Além de livrar nós da lei, livrou nós da morte e também do pecado. Porque quem pecasse, pelo seu corpo pecasse, também era dissipado a sua alma, era tirada a sua vida. Então o Senhor nos tirou, Ele nos resgatou, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Como diz a palavra. E aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, aleluia. Ou seja, aqueles que têm fé em Deus, aqueles que têm fé em Cristo Jesus, aleluia, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, aleluia, não há condenação, aleluia. Porque a lei e o Espírito de vida, porque a lei do Espírito é de vida, em Cristo Jesus, e me livrou da lei e do pecado e da morte, diz a palavra do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Ele nos transportou, nos tirou da lei, abolindo ela, tirando fora, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. A lei, aleluia, diz a palavra, que a lei do pecado e da morte, ele nos livrou, nos tirou da lei e do pecado e da morte, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a graça de Deus. Amém, irmãos? Então, muitos falam, irmão, Jesus está voltando, ele já voltou faz tempo, né? Isso era entre os judeus falar, porque era uma metáfora, que entre eles entendiam o que era dito, o que era falado entre eles. Nós não somos judeus, nós somos o povo gentil, e eles, entre eles, era notório falar em figuras ou entre símbolos e entre metáfora, que eles entendiam que iria acontecer algo terrível com aquele povo e não com nós, porque nós estamos reinando em vida no reino do Filho do seu amor, porque o Senhor nos transportou para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está encerrado, que a graça e paz seja com todos. Amém. Aleluia. Graças a Deus.